é Joana, tenho 33 anos, acabei de fazer 33 anos essa semana, então já tem mudança no bio aqui. Eu sou da Síria, vim para o Brasil em 2015, fugindo da guerra lá, e fugindo da toda a situação econômica, desastre que estava acontecendo. E cheguei no Brasil em 2015, foi atrás da minha vida, não falei nem português, nem nada. Então, essa língua que você está vendo aí foi resultado de muita luta com muita gente, porque ninguém me entendia e tinha que falar e comunicar de uma forma melhor. Então, isso aqui é o que me traz para cá, né? E aí comecei junto com várias pessoas em 2015 a cofundar a Bluefields, que era uma aceleradora de negócios sociais, junto com Carolina e outras pessoas. E lá comecei a ajudar algumas famílias, refugiados e pessoas em situação de refúgio, que eles conseguem ir para médico, então ajudei em tradução, apesar que não falava bem português, mas eu conseguia comunicar com o médico, com o policial, com o que ele estava precisando. E falei também, eu ajudei essas famílias também em achar um trabalho, um trampo e tal. E teve uma família que me inspirou bastante, e até agora é uma inspiração enorme para mim. Ele é um pintor, um obreiro que trabalha na obra mesmo, na construção, e a esposa dela não trabalha em nada. E eu lembro muito bem que ele comentou comigo que ele estava numa empresa, ele foi demitido e não sabe por quê, não sei o quê. Aí foi falando com a dona da empresa, eu entendi que ele não estava cumprindo horário, que ele ia lá 10 horas de manhã, saindo lá 3 horas da tarde e não estava cumprindo o horário de trabalho. E eu entendi que era uma cultura, né? Porque para um obreiro ele tem que terminar, às vezes tem que guardar para um outro dia, para ele fazer outra coisa. Então, e aí foi fazendo essa conexão entre as duas pessoas. E acabei, claro, o dono queria mais essa pessoa, mas eu consegui entender a problema que essa pessoa estava passando, tanto com outras pessoas também, porque eles não estão conseguindo avançar na vida, né? Às vezes é uma coisa mais cultural e tudo, né? E daí, naquela época, o cara falou, eu quero trabalhar. Aí eu falei, beleza, vamos procurar, vamos pesquisar alguma coisa. Foi pesquisando, eu entendi que no Brasil, quando você sai de uma casa alugada ou entra, você tem que pintar, tem que deixar ela como que você recebeu. E aí comecei a fazer umas flyers pequenos, deixando na imobiliárias aí, e ele conseguiu trabalho, conseguiu trampar aí com pintura dos paredes de casas. E foi uma coisa que, assim, me inspirou bastante, que era a pesquisa, né? Que, tipo, olha como que a problema acontece, é só achar naquela problema que ele está precisando, né? E hoje em dia ele acabou parando de trabalhar isso, ele acabou abrindo uma carrinho de pipoca, mas foi o que eu ajudei ele foi uma grande ajuda dele começar a trabalhar e conseguir comprar até esse carrinho de pipoca, né? Então, naquela época eu teve uma ideia, junto com essa família, de criar um e-commerce que vende ingredientes árabes, né? Tipo, eu trabalhei também junto com minha avó e minha tia, que chegaram depois para o Brasil, a vender esfirra, quibe, shawarma, essas coisas, né? E um dos desafios enormes que a gente tinha, que morava em Juiz de Fora, a gente não achava todos os ingredientes, não achava todos os temperos que a gente estava precisando. Então, pensei, por que não colocar um site que vende esses ingredientes fora de São Paulo, e aí pode ser vendida pelas pessoas em situação de refúgio, que eles podem fazer um mini estoque lá em casa deles e aí distribuir no locais mais próximos. E era exatamente igual o modelo de Netshoes, por exemplo. E a Netshoes faz exatamente isso. Então, acabamos fazendo pitch e tal, não sei o quê, e não deu certo.
e mudamos para um aplicativo que conecta refugiados com o brasileiro. Então, a ideia é de a gente criar um marketplace, e a ideia era isso. E surgiu essa ideia, inclusive, porque a gente recebemos uma notícia do Hot Prize, que é a tema daquela ano era sobre refugiados. E aí eu fui inscrevendo as pessoas, eu não consegui ir para os Estados Unidos, então foi buscando quem vai, e a Carolina que foi também junto. Nossa, que legal que ela está aqui. E aí eles foram para os Estados Unidos para apresentar o projeto de aplicativo lá, chegaram até semifinal, se não me engano, e aí quando voltaram, aí falei, bom, eu tenho que mudar para São Paulo. Eu mudei para São Paulo e comecei a fazer as validações, né? Tipo, queria ver se funciona o aplicativo ou não. Então, comecei a fazer uma feira que simula como funciona um aplicativo. E naquela dia, pela minha surpresa, todo mundo foi comer. E a gente tinha algumas estações, uma estação de comida, outra que teve professores da língua, outra que foi um designer da moda, outra foi um artista plástico, e todo mundo foi comer. Ninguém queria nem olhar para o outro. E aí, quando foi pesquisar, claro que é comida que atrai mais gente, e ao mesmo tempo, quando foi falando com o pessoal, eu entendi que nem todo mundo ia usar esse aplicativo mais de uma vez. Então, eles iam usar para ajudar. Isso me deixou muito chateada, porque é um aplicativo que vou investir tanto nele, e para uma pessoa usar uma vez, é muito pouco. E aplicativo precisa de uma recorrência de venda, assim, de transições para ele acontecer, para ele sobreviver. E daí eu resolvi tomar um passo para trás para trazer a conhecimento sobre refúgio e trazer a causa para frente atrás da comida. E do lá começou o Pinterest. Não tinha nem nome naquela época, mas eu tinha certeza que o que a gente estava precisando é criar algo com comida, né? E aí foi buscando, como por exemplo, comecei a falar com o iFood, né? Que vamos fazer parceria, a gente coloca uma rede de refugiados trabalhando pela iFood e tal. E uma coisa que eles falaram para mim, bom, vai fazer uma pesquisa, uma visita técnica, veja se realmente eles conseguem fazer isso, e aí volta a falar. Quando fui fazer uma pesquisa técnica aí nas casas das pessoas, eu percebi que tem muita gente que não tem equipamento suficiente. Então, talvez ela tenha uma panela ou dois. E para vender no iFood, se chegou a vender bem, é muito pouco, ela não ia conseguir aguentar esse negócio. Tem outras que têm crianças que vai entrando na cozinha, então tem essa questão de risco para crianças, inclusive a mãe que está fazendo um pedido lá, ela não vai conseguir cuidar disso. Também a questão da higiene, por exemplo, que tem famílias que não se cuidam disso, então eu falei, bom, vou colocar meu nome aí, e aí estou colocando as pessoas em risco também. Então, acabei pausando esse projeto, mas eu tinha certeza que precisava um local que consegue ter uma estrutura para as pessoas. E naquilo nasceu o Pinterest, onde nós achamos um espaço chamado House of Food, não é House of Genius, tá? House of Food, que eles deram para nós um espaço uma vez por semana, cada sexta-feira, eles conseguirem dar esse espaço para a gente. A ideia era que cada sexta-feira tem uma comida diferente de um país diferente. Então, você vai na House Food uma sexta-feira, você vai achar uma comida palestina, semana que vem congolesa, semana depois uma família venezuelana. E, assim, nos primeiros 3 meses teve alguns desafios, mas depois começou a bombar, a gente tinha fila de pessoas lá, e estava muito bom enquanto durou, né? Então, a gente conseguimos realmente fazer essa troca de experiência.
Porém, teve também alguns desafios essenciais, como as pessoas não estão preparadas para alta demanda. Então, o chefe, por exemplo, ele que comprou os ingredientes e ele foi para esse espaço, e muitas vezes a gente fizemos uma reserva. E essa reserva, a gente fala para ele, tá bom, eu acho que tem 40 pessoas que reservaram. E daí ele vai, tipo, apenas 30 pessoas que apareciam. Então ele perdeu 10 porções de comida, para ele não sabia quem vai vender. Ou contrário, ele pegava para 20 pessoas e foi lá e chegou umas 30, 40, 50 pessoas. Então a gente tinha que correr no meio do dia para comprar ingredientes para ele. Então, teve essa questão de padrão, o risco para o chefe, teve algumas semanas que entrou apenas 5 pessoas. Então, ele perdeu tudo que ele comprou. E isso, para mim, foi um grande desafio, porque a minha proposta era ajudar ele a se manter e conseguir ter uma coisa fixa e boa para ele conseguir vender. Mas isso não estava acontecendo com esse modelo, porque se ele vendeu bem, tudo bem, mas quando ele não vende, ele perdeu tudo. E às vezes, numa semana, ele vende, sei lá, 3 mil reais, e outra semana ele vende 500, e aí ele fica tipo, por nada mesmo. Então, falei, bom, vamos pausar e vamos voltar com um modelo novo. E aí pausamos o projeto lá naquela época e comecei a fazer um plano para fazer capacitação para as pessoas. Então, aqui nosso propósito é realmente inserir eles no mercado de trabalho, capacitá-los e dar um apoio para eles começarem a sua vida de uma forma mais legal. Então, a gente realmente, em 2019, fizemos 8 workshops, um deles finanças, coisas práticas da cozinha. Então, a gente chamou alguns chefes aí para ensinar comida coreana, para ensinar algumas cortes básicos, sobre vigilância sanitária. A gente ensinou eles sobre a delivery, como funciona a sistema, qual o desafio do chefe dentro da cozinha, como agir com a equipe. Então, a gente fizemos como fosse Masterchef até entre eles, dividimos eles em grupo, eles tinham que repetir um prato, e aí teve jurados e tudo isso. Então, foi uma coisa muito legal, porque eles conseguiram aprender a trabalhar em equipe, lidar com outras pessoas que eles também não conseguem nem falar a língua deles. Então, tem uma pessoa que nem falava português e outra só falava inglês, aí eles têm que improvisar alguma coisa para conseguir comunicar. E foi uma coisa super, super bacana de ver, né? De eles conseguirem, tipo, puxar os seus limites para eles conseguirem comunicar com essa equipe e apresentar um prato super legal. Então, essa foi a 2019. Até então, nós tinha feito umas 30 eventos. Um deles foi no Fórmula 1, que aconteceu em 2009. E a gente fizemos open days na rua também, no espaço dos spaces do coworking. Fizemos também vários eventos nas igrejas, na rua mesmo. Também nas empresas, a gente levava o almoço para a empresa, para eles experimentar coisa diferente e apoiar essas famílias. Então, essa foi a nossa desafio de 2019. Só que eu estava com alguns planos por trás e abrir um restaurante e empregar essas pessoas. Aí não queria mais pedir para ele trazer as ingredientes e ele ficar com risco de venda. Eu queria fazer essa empregabilidade para essas pessoas. Então, eu tinha plano para empregar até 16 pessoas nesse restaurante, numa forma rotativa. E a gente começou a captar recursos no final de 2019. 2020 entrou a pandemia. Então, eu falei, bom, ninguém vai investir agora, ninguém vai querer colocar esse projeto em pé, mas eu não vou parar.
e daí criei uma plataforma de aulas e receitas online, que a pessoa consegue ensinar coisa típica dele para quem quer aprender. Então, tem algumas aulas de patacões, outras de empanadas, outras de como fazer as tortilhas de milho sem glúten, tem coisas de sopa. Então, eles ensinam o que eles fazem bem nessa coisa, uma forma online. E começou a rodar, e no meio do caminho, teve uma pessoa que falou, bom, vou aportar aqui um tal número para você fazer uma coisa muito linda. Eu não quero que você faça um restaurante, mas uma coisa antes do restaurante. Falei, bom, é delivery. Bora fazer. Então, a gente começou em julho, colocamos 6 famílias e tem 8 pessoas trabalhando em situação de refúgio, inclusive eu também, né? Fazendo esse trabalho acontecer. Então, tem 6 famílias. Eu falo que eles não são... o que a gente impactou não são uma pessoa, mas a família inteira. Por isso falo famílias, né? E a família tem em torno de 2 a 4 pessoas. Então, o Pinterest já impactou mais de 200 pessoas que são refugiados e novos imigrantes. A renda gerada foi até R$100 mil desses 2 anos, atrás desses eventos, e tudo que a gente fizemos até agora. Não está incluso o delivery, por enquanto, tá? Só até os eventos até 2019, esse valor. 8 workshops de treinamento, e a gente representa 60%, a gente de mulheres, né? A gente representa 60% desse negócio. Então, para empoderar os mais vulneráveis, e a gente sempre abre mais porta para a mulher, para a gente conseguir apoiar essa família, porque para nós o base da família, a mãe, a base da família é a mulher, né? A ideia, quando começou essa aqui, a gente percebeu que tem uma abertura para receber outras pessoas, porque tem gente, por exemplo, que consegue vender para nós a esfirra. Bom, vende a esfirra, a gente vende lá, e ele nem precisa estar lá. Então, a gente consegue impactar ainda o número de impactos das pessoas fica maior. Então, quem sabe a gente começa a fazer esfirra, não sei se eu quero, mas a gente não quer competir com o Habib's, que a gente vai derrubar ele, né? Então, é isso aí. O que a gente faz hoje, então, eu tenho aqui as coisas aí. Temos a delivery que a gente faz, workshops online, inclusive que a gente até consegue mandar um box dos ingredientes para a pessoa consegue, não precisa comprar. Coffee break virtual, então tem algumas empresas que nos buscam a gente mandar um coffee break enquanto eles estão fazendo uma reunião, a gente manda para os seus colaboradores um mini comidinha aí para eles comer enquanto no reunião. E as palestras que eu faço, também tem outras pessoas que conseguem fazer essas palestras do nosso time. Bom, é isso aí. Essa é a minha história. Espero que tinha dado um pouco de inspiração para vocês. Eu queria perguntar, Joana, primeiro, parabéns, é incrível o que você faz. Eu queria perguntar muito sobre essa questão da mudança de negócios que vocês foram fazendo através dos anos, desse tipo isso não funcionou, vamos tentar isso. Isso não funcionou, vamos tentar aquilo. Tipo, como é que foi essa questão para você? Porque eu não sei se é uma coisa, tipo, muito do brasileiro, mas às vezes as pessoas têm a noção de que, eu só preciso insistir que eu vou conseguir, sabe? E com você foi exatamente, tipo, o contrário, você sempre tentou ir por um caminho diferente. Eu queria saber como é que foi esses momentos de transição em que você tinha que decidir fazer a mudança. Tá. Quando fiz a mudança do primeiro, que era uma plataforma de e-commerce para aplicativo, eu falei, como trocar um namorado para um namorado melhor. Era o mais fácil de trocar.
Mas depois de largar a parte de criar um aplicativo para ir na parte da culinária, foi o mais difícil para mim. Eu chorei muito. Eu briguei muito com meus mentores. Muito, muito, muito. Porque eu não queria isso. Mas, no final da conta, o que estava para acontecer? Você ia falhar e nada do impacto ia acontecer. Nada do ajuda ia acontecer. Então, para mim, o que ganhou era as pessoas que têm que trabalhar, as pessoas que têm, e sabendo que esse caminho mais difícil. Mas, no final da conta, eu posso te dizer com muita certeza, eu não larguei o aplicativo, eu só coloquei na gaveta. Porque a proposta era criar awareness, né? Criar-se consciência das pessoas sobre refugiados, né? Então, um dia, quem sabe, vai acontecer e vai dar certo. Mas pode ser que não também. Então, mas chorei muito no segundo transição. Chorei muito mesmo. Eu tenho uma... Não é bem uma dúvida, assim, mas é uma curiosidade. A minha família, ela veio fugida do massacre armênio, né, também. A minha família materna, né? Minha avó veio fugida. E eu tenho muita dificuldade de triar a minha ancestralidade, assim. Então, muita da minha história foi perdida, assim. Eu não consigo identificar o que os meus bisavós faziam. Realmente a história se perdeu, assim. E aí, ouvindo essa história, eu fico pensando muito como que era a Joana antes de vir, porque você fala muito da sua trajetória a partir do momento que você chega no Brasil, né? E eu te vejo assim tão empreendedora, tão com vontade de fazer diferente, né? Essa perseverança tão grande. E eu sinceramente não acho que é uma coisa que se sucedeu só pela sua sobrevivência aqui. Eu acho que você já tinha essa veia, né? Então conta um pouco pra gente de como que você era, o que que você fazia lá antes, né? Tá. Essa pré-Joana, assim, né? Vamos dizer Sim. assim. Pré-Joana brasileira, né? Porque eu acho assim, eu tenho tanta curiosidade de saber da minha família, e aí quando eu ouço histórias como a sua, eu só quero saber do antes, sabe? Assim, o que rolava antes? Como que era a sua Sim. vida? Bom, eu estudei enfermagem nos Estados Unidos e acabei tendo um choque cultural enorme lá, voltando para Líbano para terminar. Acabei trabalhando no Greenpeace e como voluntária. Depois eu fui ajudante de gestor de projeto lá do ENDIAC, que também trabalha na parte do meio ambiente. Mas naquela época eu teve muitas coisas acontecendo na minha vida que estava passando mal, sabe? Eu perdi minha identidade, minha RG, né? E na Líbano você não pode voltar para a Síria se você não tiver um BO. E o BO lá demora tipo umas 6 a 9 meses para sair. E daí eu fiquei presa na Líbano e minha mãe não estava acreditando. Meu pai tinha falecido recentemente e daí a gente perdeu muito dinheiro na família e eu tinha que sair da universidade. E aí meio que tem que se virar. Então, não tinha nenhum lugar para dormir. Então, teve uma época que eu dormia, tipo, hoje eu vou dormir na casa da pessoa, outra eu vou dormir na casa da outra pessoa. Então, foi uma trajetória meio, tipo, dramática, assim. Nesse ano foi bem dramático para mim. Depois, quando eu voltei para a Síria, depois de um ano, foi em Quando, assim, mais ou menos? 2010. Só pra gente colocar numa linha do tempo. Quando que foi isso? 2010 que eu voltei para a Síria. E aí acabei trabalhando numa empresa multinacional ou internacional, e lá começou a guerra, né? Então, naquela época, no primeiro ano foi mais tranquilo, que não tinha muito perigo e tal, mas começou a dar esse perigo depois. E daí, por exemplo, eu tinha que passar numa autoestrada que teve não sei como falar, uma pessoa que estava atirando nas pessoas sem burca, e aí, tipo, eu tinha que colocar uma burca lá para ele não atirar de mim. Foi um tempo que quase foi capturada pelo ISIS, sabe? Tipo, teve momentos muito dramáticos, assim. E eu não podia nem falar para minha mãe, porque ela não ia me deixar sair de casa.
Então, eu nem falava para ela, voltei, tudo bem, foi bom hoje, não sei o quê. E daí a gente começou a adaptar na Síria. Você pode ver até, eu chamo que o Sírio tem eu falo para meus amigos, né, lá, que eles têm como falo em português isso aqui, é uma personalidade dupla, porque durante o dia ficou muito perigoso, todo mundo escondido, só que a guerra acaba ou para quando os rebeldes eles vão parar de enviar mísseis e aí o governo de novo a partir de 6 horas da tarde. E daí o pessoal vai lá só para fazer festa, como que fosse nada tinha acontecido. Então você vai ver festa na rua, você vai ver festa nas bares, nos restaurantes. E foi assim. Então, eu, por exemplo, eu ficava no trabalho depois das 6 horas para voltar para casa mais segura. Então, foi uma adaptação enorme lá, né? Também tentei fazer alguma coisa de empreendedorismo lá para conseguir trabalhar, para conseguir uma coisa minha, né? Mas não foi sucesso porque economicamente na Síria não estava muito boa. E a burocracia de abrir um novo negócio foi enorme, então acabei largando isso aqui. Mas, assim, foi muita coisa dramática que aconteceu na minha vida, eu acho, sabe? E aí cheguei aqui, falei, bom, a pessoa está reclamando de quê? Vou fazer. Maravilhoso.